Contos gregos. Rica em muitas histórias, a mitologia grega nos dá um leque grande a ser explorado. Deuses, criaturas, heróis e artefatos mágicos dão o tom de fascinação que essas lendas têm, despertando em nós a vontade de conhecer sempre mais. Por isso, vamos conhecer 10 dessas aventuras gregas, contadas no decorrer de muitas eras. A Odisseia, uma obra literária riquíssima, atribuída a Homero, com alguns escritos que datam do século IX a.C. Ela é uma série de poemas que impressionam a forma marcante com que o autor narra uma aventura náutica, protagonizada por Ulisses, também conhecido por Odisseu. Rei da ilha de Ítaca, Ulisses luta por 10 anos na Guerra de Troia e passa 17 anos tentando voltar para casa. Enquanto isso, seu filho, um belo e teimoso jovem, insiste em governar a ilha de Ítaca, o que gera contendas no reino. Em meio a muito desenrolar, a obra conta com figuras de deuses e criaturas que prendem a nossa atenção. A Odisseia ganhou inúmeras publicações modernas em muitos idiomas e um filme em 1997. Fica aqui a dica de um bom livro e, apesar de antigo, um bom filme também. Deus Pan e as ninfas. Deus dos bosques e rebanhos, Pan tem sua aparência muito similar à de Sátiros, os faunos para os romanos, mas ele era mais belo e com certeza mais poderoso. Durante o dia, vivia cercado por outros sátiros e por ninfas, com quem dançava, cantava e se divertia, mas à noite, há quem diga que Pan se tornava violento e atacava peregrinos e viajantes que estivessem nas florestas. Até as ninfas o evitavam durante o período noturno. As ninfas são representações das virtudes dos deuses, ou também a personificação da beleza, criatividade, força e abundância da natureza. Também retratadas como espíritos femininos, podem ser conhecidas como fadas sem asas. Muito belas, são alvo da luxúria dos sátiros humanos e também do deus Pan, que se apaixonou por uma delas, chamada Sirinx, uma ninfa seguidora de Ártemis, que ofertou à deusa sua castidade, rejeitando o amor de Pan. Pan não aceitou a rejeição e passou a perseguir a ninfa, que, sem esperanças, pede às ninfas das águas para mudar sua forma. Elas a transformam em caniços à beira do lago. Pan, ainda apaixonado, recolhe alguns desses caniços, fazendo um instrumento de sopro chamado siringe, ou a flauta de Pan. Deus Caos, o primeiro, criador da mãe Gaia. Caos reinava sozinho no embalar do universo. É o primeiro deus citado nos poemas gregos. Apesar de poderoso, não se sabe como ele surgiu. A deusa Nix, a personificação da noite, filha do deus Caos, foi criada antes de Gaia. Muito antiga, Nix também é muito sábia, guardiã dos grandes segredos do universo. Com seu capuz da invisibilidade, ela rodeia nosso pequeno grande planeta azul sem ser notada. Nix tem o irmão gêmeo, Ébero, a personificação da escuridão. Ambos são venerados entre as feiticeiras. A deusa Nêmesis, também conhecida como a Inevitável. Essa deusa alada executa a justiça das divindades, por isso era confundida com a titã Têmis, que era a portadora da balança da justiça dos mortais. A origem de Nêmesis é contraditória. Alguns a associam a Têmis,
outros como sendo uma das filhas do titã Oceano e Tétis, ou ainda que na verdade ela seria a filha de Nix. Oráculos eram locais, pessoas ou seres que traziam respostas para o futuro, como previsões ou instruções a qual caminho seguir ou a qual caminho evitar. Esses locais, pessoas ou seres carregavam uma energia ou alguma espécie de centelha divina que abria a visão para o passado, presente, mas principalmente para o futuro. O mais famoso ficava na cidade de Delfos. Era uma espécie de templo que abrigava sacerdotes e sacerdotisas que previam o futuro ou aconselhavam sobre ele. Hades e Perséfone. Reza a lenda que Deméter, deusa da agricultura e estações do ano, teve uma filha e a manteve longe dos egos inflamados do Olimpo. A menina cresceu, Perséfone, se tornou, além da deusa da colheita, uma bela jovem, despertando a paixão de Hades. Deméter tenta impedir a união da filha com o deus do reino inferior, mas já louco de amor, Hades rapta Perséfone, a fazendo a rainha do submundo. Deméter, inconsolável, entra em estado de tristeza profunda, o que traz um tempo de fome e seca à terra. Zeus intervém e faz um acordo entre Hades e Deméter. Parte do ano, Perséfone passa com Hades e a outra parte com a sua mãe. Assim, quando Perséfone está na companhia da mãe, vemos flores e frutos sobre a terra. E quando ela volta ao reino inferior, Deméter se entristece, vindo um tempo de seca e frio em alguns lugares, o que forma o ciclo perfeito das estações do ano. Moiras, conhecidas na Grécia como as Moiras e em Roma como as Parcas, são 3 deusas irmãs, filhas de Nix. Em algumas literaturas, elas são representadas como senhoras de cabelos grisalhos, um pouco macabras, que são responsáveis por tecer o fio da vida dos seres mortais e dos seres imortais, e também por cortá-lo quando chega a hora. A caixa de Pandora. Prometeu, um titã, rouba o fogo dos deuses e o entrega aos homens. Com o fogo, os homens passam a dominar os animais e dar novas funções a pedras e a tudo aquilo que o fogo possa modificar. Zeus pede a Hefesto e a Afrodite, ou em alguns relatos, a Hefesto e a Atena, para criar Pandora, a primeira mulher. Seu nome significa a possuidora de tudo, e a ela é dado pelo próprio Zeus um artefato, uma espécie de jarro vedado que continha todos os males do mundo, doenças, pragas, sentimentos como tristezas e egoísmo. Zeus a orienta a não abri-lo, mas ele já sabia que a curiosidade de Pandora falaria mais alto. E assim acontece. Quando enviada à Terra, longe dos deuses, Pandora abre o artefato, liberando sobre a Terra todos os males, e o fecha, antes que a esperança escape e se perca para sempre. A Guerra de Troia. De acordo com a mitologia grega, essa guerra durou em torno de 10 anos. Foi um conflito entre as maiores cidades-estados da Grécia e Troia, que estaria localizada hoje próxima à costa da Turquia. Tudo começou com uma briga de egos entre as deusas Afrodite, Atena e Hera, por quem seria a mais justa. Afrodite foi eleita pelo rei de Troia, Paris, a mais justa, e em troca fez com que Helena, rainha de Leda, esposa de Menelau, se apaixonasse por Paris. Paris foge com Helena, a levando até Troia, e aí começa a guerra. Após muitos anos de conflito entre gregos e troianos, os gregos traçam um plano muito eficiente. Eles constroem um cavalo enorme e o deixam
à porta da cidade de Troia. Levam seus navios para o outro lado da costa, onde não poderiam ser vistos. Assim, os troianos entendem que os gregos tinham deixado o cavalo como uma forma de rendição, como um presente. Eles levam o cavalo para dentro da cidade. Só que no interior desse monumento, os guerreiros gregos se escondiam, esperando a madrugada chegar para atacar. Essa estratégia leva os gregos à vitória sobre Troia. Desse conto surgiu a famosa frase presente de grego. Nos segue no Instagram para saber mais. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau!